Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. É com grande alegria que estamos aqui para nos banquetearmos com esse alimento para a nossa alma, que é a doutrina espírita. E iniciamos a palestra de hoje, as nossas reflexões, com um desejo a todos. Um desejo que veio palpitante em duas situações que aconteceram essa semana, em que quando conversávamos com pessoas totalmente distintas, totalmente sem ligação, e nessa conversa ambas se emocionaram ao falar de Deus e ao falar do Evangelho. Então, é sobre essa fé que emociona, é esse desejo dessa fé que emociona, que nós gostaríamos que todos começassem a sentir em suas vidas. Então, nós estamos aqui nos primeiros dias do nosso ano, no mês de janeiro. E aí nós, muitas vezes, vivemos uma vida tão acelerada e que a gente, às vezes, não se para perguntar sobre o significado das coisas que acontecem na nossa vida. E muitas vezes também nós nem sabemos o que significa cada mês do nosso ano. E aí nós vamos iniciar as nossas reflexões nos perguntando qual é o significado do nome janeiro e qual é o simbolismo que esse mês tem para nos dizer e qual é a relação dele com a fé. Pode liberar a imagem aqui, por favor. Então, o mês de janeiro, ele tem esse nome, ele foi nomeado pelos romanos em seu calendário em homenagem ao deus Janus, o deus que para os romanos era representado por duas faces. Uma face olhava para o passado e a outra face olhava para o futuro. Então, o mês de janeiro é o mês que carrega esse simbolismo, em que nós paramos em nossa vida para olhar para esse ciclo que se passou, para tudo que foi conquistado, para o que ainda não conseguimos trilhar, para as nossas dificuldades que pesaram em nós no que passou e olhar para o futuro, para esse futuro que nos aguarda e que é uma construção nossa. E é a partir desse olhar para o futuro em que está a fé, e nós vamos ver isso ao longo das nossas reflexões. Então, o mês de janeiro indica esse novo começo, essa nova possibilidade de seguir adiante. Não seguir adiante esquecendo toda essa carga do passado que foi deixada para trás. Nós nunca conseguiremos apagar o nosso passado, mas nós podemos construir o nosso futuro. Então, nós podemos fazer esse movimento de olhar para adiante, de olhar para frente e começar a dar os nossos passos. Pode tirar. E aí, o tema central de hoje é fé e renovação. E aí, de início, nós sentimos grande dificuldade em falar sobre fé, não somente porque existem milhares de significados sobre o que seria a palavra fé, assim como também, para nós, a experiência da fé é algo individual. Cada um vive a fé e busca este sentimento de maneiras diferentes. Então, como é que nós poderíamos falar sobre fé, sendo este um tema tão diverso e tão cheio de significados? Então, a gente pode falar sobre fé como sendo uma crença numa força superior, numa força divina, em um Deus. Quando a gente pode falar, por exemplo, tenho fé de que Deus é o Criador do universo. Mas a gente pode falar de fé também como uma crença de algo que está para acontecer. Então, tenho fé de que irei alcançar algum objetivo na minha vida. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Mas para as nossas reflexões de hoje, nós encontramos um conceito de fé que já tem a ver com esse olhar para o futuro que nós precisamos dar. E esse conceito, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 12, e que um espírito protetor, na cidade de Paris, no ano de 1863, vai escrever a mensagem A Fé Divina e a Fé Humana. E aí nós precisamos nos atentar
para esse significado de fé que vai nos guiar durante toda a nossa reflexão, quando ele diz que a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz no germe do seu íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então aí nós podemos ver primeiramente que a fé é o sentimento que diz a nós seres humanos, a nós espíritos encarnados, qual é o nosso destino enquanto ser humano. Qual é o nosso futuro? O que nos aguarda no futuro da evolução? E aí a doutrina espírita vai iniciar nos esclarecendo que o objetivo é chegar a Deus. Então, se a fé ela nos move, ela nos movimenta para alcançarmos esse objetivo de chegar a Deus, nós também reconhecemos que existe uma força superior, que existe esse Criador, que está conosco em todos os momentos. Mas além de ser o sentimento que nos diz qual é o nosso destino futuro, a fé também é um sentimento que nos fala das nossas faculdades prodigiosas que estão adormecidas, daquilo que nós carregamos de bom dentro de nós, mas nós muitas vezes temos dificuldade de encontrar. Então a fé é o sentimento que nos faz encontrar esse tesouro que está no nosso coração. E aí é interessante que Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, ao analisar as bem-aventuranças, ele vai estabelecer que cada bem-aventurança falada por Jesus, ela possui uma virtude. E então Jesus inicia o sermão do monte, ou da montanha, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Então a primeira virtude a ser alcançada, como sendo a primeira virtude proferida por Jesus, que está relacionada à pobreza em espírito, que é a virtude da humildade. E é a virtude da humildade que faz com que a gente consiga ver qual é o nosso tamanho real, quais são as nossas fraquezas que carregamos dentro de nós, quais são as nossas potencialidades que carregamos dentro de nós. E reconhecendo o nosso tamanho enquanto seres humanos aqui na Terra, é que nós também, humildemente, reconhecemos a necessidade dessa força superior, de buscar algo que está acima de nós e que pode nos auxiliar nessa jornada de crescimento. Então, a primeira virtude proferida por Jesus é a virtude da humildade. Em seguida, ele diz: bem-aventurados os aflitos. E para Sérgio Lopes, nesse livro, Código do Monte, a virtude que está relacionada a essa bem-aventurança seria a resignação. Seria a virtude que nos faz aceitar as coisas da vida sabiamente. Mas aí ele continua no Sermão do Monte, em que depois de proferir bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, ele vai dizer: bem-aventurados os mansos. E aí a virtude que está nessa bem-aventurança é a virtude da mansuetude, a virtude que nos afasta da revolta. E aí é na próxima bem-aventurança, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é que Sérgio Lopes vai dizer que essa bem-aventurança, a virtude que está ligada a ela, é a virtude da fé. Então, nós conseguimos conquistar essa virtude e desenvolvê-la cada vez mais quando primeiro nós reconhecemos ou nós desenvolvemos a nossa humildade, o sentimento de que existe uma força superior, de que ainda estamos num grau que precisamos buscar essa força sempre para conseguirmos crescer, para conseguirmos evoluir. O segundo sentimento seria a resignação, que nos faz aceitar sabiamente as situações da nossa vida. E o terceiro seria a mansuetude, que é a virtude que nos afasta da revolta. Então a fé é tudo isso. A fé é confiança, a fé é esperança. A fé é essa, como Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, a fé é a certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida, e ela palpita
em todos os seres. Então a fé existe desde o verme, desde a bactéria, desde aquele minúsculo ser, até o arcanjo, até aquele espírito que já alcançou altos graus de evolução. E nele está a fé. E nós vamos começar a refletir sobre essa virtude a partir da análise do que acontece na natureza, na criação divina. Porque existe a fé naquela árvore que, quando é cortada, não perde a sua força de vida, e depois de ter o tronco decepado, ele começa a emitir novos brotos na lateral. Da mesma maneira, um cristal, quando se quebra em sua formação, ano após ano, século após século, milênio após milênio, ele vai se recompondo. A gente encontra a fé na natureza quando a gente olha para uma aranha que tem sua teia destruída depois da chuva, mas ela vai lá e refaz todo aquele trabalho minucioso. A gente vê a fé na natureza quando a gente olha para as formigas, que depois de terem sido soterradas, reconstroem novamente todos os caminhos do seu formigueiro. A gente vê a fé na natureza quando a gente olha para as árvores aqui da nossa caatinga, que nesse período de seca, nesse período de verão, ficam sem nenhuma folha, aparentemente mortas. E quando chega o inverno, quando chega a chuva, essa força de vida desperta, e aí elas exibem a sua exuberância com as suas folhas e flores. Então a gente vê nesses exemplos da natureza que o ato de fé é sempre um ato de trabalho, um ato de movimento, um ato de se prostrar para o futuro, de se direcionar para o futuro e de nunca parar de se movimentar. E é a partir desses exemplos da natureza que a gente começa a refletir sobre essa força que existe dentro de nós, porque nós também fazemos parte da natureza, nós também fazemos parte da criação de Deus. E aí, para exemplificar, nós gostaríamos de trazer uma história. Primeiro, uma história verídica e segundo, uma fábula que nos traz uma lição maravilhosa sobre o que é ter fé, sobre, como diz a autora, sobre aquilo que não pode morrer em nós nunca. Então essa história nós encontramos no livro O Jardineiro que Tinha Fé. Não é um livro espírita, mas é um livro de Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicanalista junguiana, uma contadora de histórias, que ela vai narrar uma história da sua vida e uma história que ela ouviu em sua vida e que ela carrega até hoje. Então, ela inicia esse livro contando a história do seu tio. O seu tio, que fazia parte da sua família adotiva, ele morava na Hungria, e como ele era de origem cigana, durante a Segunda Guerra Mundial, o seu povo foi também perseguido pelos nazistas, e lá na Hungria, durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele foi raptado e levado a um campo de trabalho. E lá ficou durante muitos anos sofrendo aquelas duras penas que os nazistas os impunham. E aí o pai adotivo de Clarissa, com a ajuda da Cruz Vermelha e de outras entidades, conseguiu encontrar o tio dela em um desses campos de trabalho na Rússia e trouxe-o para os Estados Unidos da América, que era ali onde eles viviam. O nome do tio da Clarissa era tio Zovar, como ela o chamava. E aí o tio Zovar chega nos Estados Unidos, chega no círculo familiar de Clarissa, ainda traumatizado, com aquelas memórias da guerra na sua mente, mas lá ele conseguiu iniciar o seu trabalho de cura através da natureza, através do contato com a natureza, porque o que ele mais amava era plantar, era colher, era mexer com a terra, era estar a todo momento vivendo com esses elementos da criação divina. E Clarissa, ainda muito pequena, ela começou a criar um laço de muita profundidade com esse tio. Então ela ia caminhar com ele pelos bosques, olhar os pássaros, as flores, as borboletas, perceber a saúde das plantas, a saúde dos animais. E até que chegou um momento em que o tio Zovar estava começando a superar os traumas da guerra,
a superar todas aquelas memórias que ele havia vivenciado. Até que chega um dia a notícia do governo estadunidense em que ali, na propriedade em que eles viviam, havia de ser construída uma grande estrada, e para isso eles iam perder grande parte da sua terra. E foi aí também um momento de grande dificuldade para o tio, que além de ter que superar as memórias e os traumas da guerra que havia vivido, agora teria que superar também as memórias e os traumas dessa situação, porque a terra que ele tanto amava agora ia ser destruída para ser construída uma estrada. E ele ficou enlouquecido por um tempo, como fala Clarissa. Até que um dia eles estavam jantando em família e aí escutaram um barulho do tio mexendo em umas ferramentas. E lá ele pegou 2 enxadas, pegou algumas ferramentas, pegou seu alimento, sua garrafa d'água, e ele se direcionou a um pequeno pedaço de terra que havia do lado da estrada que haviam construído. Um pedaço de terra que havia sido todo remexido. As árvores quebradas, os troncos soltos, os pés de milho que estavam todos amassados. E aí ele queria reavivar, reanimar aquela terra que ali estava. Porque para ele, todo lugar em que se cultivava algo, todo lugar que havia natureza, era um pedacinho do jardim do Éden, como ele falava a Clarissa. E aí, depois dele ter se alimentado, ele foi ao campo e foi fazer todo um trabalho que era parte da sua tradição. Então, ele cavou ao redor daquela área de terra que ali havia, remexeu a terra, juntou as folhas secas, a areia e tudo mais, até que chegou um momento em que, no outro dia à noite, ele já estava muito cansado, voltou para casa, fez sua alimentação e pegou um pequeno galão, um galão amassado, uma lata amassada, que tinha combustível dentro dela. E aí ele foi em direção ao terreno que já estava remexido, que já estava revirado, e pegou aquele combustível e derramou cuidadosamente sobre toda a área do terreno e ali ateou fogo. Então, na época dele, atear fogo ao terreno era uma prática necessária para que esse terreno ganhasse nova vida. Mas isso era algo muito estranho para Clarissa. Como é que ele queria plantar, como é que ele queria vida naquele terreno se ele estava colocando fogo? E aí o terreno passou a noite pegando fogo, até que chegou no dia seguinte, estava apenas a fumaça, os troncos já queimados. E aí Clarissa vai lá junto com o tio e ele pergunta a ela: você está vendo essa queimadura e o enegrecimento do solo aqui? Logo trará resultados, tanto que você nem vai acreditar. O que vai semear aqui? Perguntou Clarissa. Não vou semear nada, respondeu o titio. E aí ela achou estranho, porque ele tinha queimado o terreno e ele não ia semear nada ali. E aí ele disse, com uma primeira lição que a gente vai ver no final, como uma primeira lição de fé, é que aquela terra precisava ser deixada como um convite para sementes novas que chegariam com o vento, que chegariam com os animais. Então era necessário deixar aquela terra nua, aquela terra aberta, porque as sementes iriam chegar. E aí, depois que as sementes chegassem, Deus providenciaria a água, porque Deus, para ele, era o grande anfitrião. E aí Deus também providencia um pouco de sol, um pouco de sombra, e aí ele deixa aquele terreno descansar. Então a gente começa a ver que para aquele tio, mesmo querendo o terreno lindo, o terreno cheio de árvores, o terreno cheio de vida, era necessário o fogo, porque o fogo iria levar aquela terra para uma nova direção. E aí o primeiro símbolo dessa nossa história e o primeiro símbolo de fé é o fogo. Porque o fogo é o símbolo da transformação. É o sofrimento que nós precisamos passar para que a vida nova surja em nossas vidas. Então, o primeiro elemento que a gente precisa olhar aí é o fogo. E aí, ia se passando os dias e Clarice ia começando a ver aquela terra que estavam surgindo novos animais, uns bichinhos, algumas pequenas plantas. E aí ela estava maravilhada com isso, porque aquela terra sem vida estava começando a ser um convite
a toda a natureza que estava se dispondo a povoá-la. E aí o tio, vendo essa surpresa de Clarissa, lhe disse: vou lhe contar uma história sobre o tempo da paz e o tempo das cinzas, sobre como os jovens e os velhos aprendem sobre aquilo que não pode morrer nunca. E aí o tio vai contar uma fábula em que nessa época as árvores e os animais ainda falavam. Ele ia falar para uma criança e precisava que ela entendesse sobre esta lição. Então essa fábula conta uma nova história. É uma história de um pequeno pinheiro, muito pequeno, mas que em espírito era grandioso. E aí esse pequeno pinheiro, ele vivia numa grande floresta em que era cercado por outros grandes pinheiros, outras árvores mais bonitas, mais velhas, mais frondosas. E todo inverno, na época de Natal, quando naquele continente iniciava a estação do inverno, então vinha a neve e tudo mais. Então, toda a época de Natal, o pinheirinho assistia. As famílias chegavam com seus trenós, com os seus cavalos, e eram puxados pelos seus cavalos. Então, eles chegavam alegres, chegavam felizes, empolgados por aquela euforia do Natal. E aí, lá eles iam na floresta escolher um pinheiro para eles levarem para a sua casa. Então, aquele pinheirinho ainda pequeno, ele começava a ouvir as histórias das árvores mais velhas, que como eram altas demais e muito pesadas para ser levadas, elas ficavam ali na floresta por muito tempo. Então essas árvores mais velhas contavam a esse pinheirinho que quando eles eram cortados ali, eles eram levados a um lugar maravilhoso que era chamado casa. E lá nessa casa, eles eram tratados com respeito, eram acariciadas, eram colocadas num balde com água para que eles não sentissem dor. E lá nessa casa, eles seriam enfeitados com pequenos enfeites, com pequenos adornos, e seria o convidado mais especial naquele lugar. E ouvindo essas histórias, o pinheirinho ficava cada vez mais eufórico, e ele queria crescer. E ele queria ficar maior porque ele queria ser levado para casa. Ele queria que as pessoas que ali chegassem o vissem, o cortassem e o levassem, porque lá ele seria o convidado mais especial daquele lugar. Então, com essa força de vida que havia dentro dele, ele todo ano buscava crescer mais. E ele esticava seus galhos, como contava o tio. E ele tentava ficar maior, mais bonito, mais frondoso a cada ano. E quando as famílias chegavam, ele se esticava, ele se organizava, mas ele era ainda muito pequeno. E aí vão se passando os anos. E essa força de vida que existia nesse pinheiro, ela não parava de existir. E ela vinha com mais força, porque ele queria ser levado para casa. Ele queria viver essa situação de felicidade. Até que em um ano, quando uma família estava passando pela floresta, cantando, rindo, brincando, até que perceberam um pinheiro que estava na estatura perfeita para aquela casa. E aí ficaram maravilhados. E as crianças que o encontraram chamaram seus pais, e lá o pai chegou. Pegou o seu machado do trenó e deu o primeiro golpe no pinheiro. E nesse primeiro golpe, o pinheiro sentiu a maior dor da sua vida. E no segundo, ele já estava inconsciente. Então, no meio da viagem, como nos conta essa fábula, ele já estava despertando e ele lembrou que estava sendo levado, que estava indo a algum lugar lindo e a algum lugar maravilhoso, a algum lugar que ele havia desejado todos os dias e todos os anos da sua vida. Então, quando ele chegou naquela casa, os velhinhos que ali estavam, um casal de velhinhos, como conta o tio, pegou o pinheiro com muito cuidado, colocou um balde com água, e essa água acalmou a sua dor. E lá, com essa euforia da festa de Natal, ele foi bem tratado, ele foi enfeitado. E ele foi, como haviam falado, como os pinheiros mais velhos haviam falado a ele foi o convidado mais especial da casa. Então, chegou um momento à noite em que os pais chegaram com os presentes para as crianças encontrarem de manhã, e a cada vez que ele presenciava essas situações, ele ia ficando cada vez mais alegre,
cada vez mais feliz, porque ele sentia que tinha muito mais na sua vida para acontecer. E aí ele participava dos momentos, e aí ele presenciava a alegria da família no Natal. E aí chega a festa de Natal, em que ele olhava os jantares, a felicidade, a alegria, o bater dos copos. E chegou um momento em que haviam pendurado nele algumas guloseimas, algumas coisas, e as crianças bagunçaram ele, tiraram e tudo, mas ele estava muito feliz. E depois da noite de Natal, em que estava tudo em silêncio, ele começou a pensar consigo mesmo que, como ele era o convidado mais especial da casa, no dia seguinte, ele iria ser reorganizado de novo. Seus galhos iam ser rearrumados, reorganizados, ele ia ser colocado em um novo balde de água fresca, mas aí chegou no outro dia, pela manhã, quando as crianças estavam dormindo, chegou o pai delas, tirou todos os enfeites, guardou numa caixa e sacudiu aquela árvore com força e arrastou essa árvore até um porão que ali existia. E ele ficava se perguntando: que tipo de escuridão é essa? Porque ele, o convidado mais especial da casa, havia sido jogado ali naquele lugar. E a primeira lição dessa fábula que o tio conta, que apesar de muitas vezes a gente pensar que está seguindo o caminho certo, Deus de repente resolve tirar a estrada do lugar e nos coloca, nós e a estrada, em outro lugar. Então é o que acontece muitas vezes na nossa vida. A gente acha que está naquele caminho certo, que está dando tudo certo na nossa vida, e aí vem uma situação. E aí vem o golpe do machado. E aí a gente fica um pouco balançado. E a gente se questiona a Deus: por que, Senhor? Por que está acontecendo comigo? Por que tu mudastes o que aparentemente estava indo tão bem? E é aí que a gente vai entender ao longo da história. Então Pinheiro ficou ali, naquele momento, triste, com medo, naquele lugar escuro. Até que ele avistou 4 luzinhas vermelhas em algum lugar daquele porão, e aí ele viu que eram 2 ratos, 2 camundongos. E ele perguntou, como era uma fábula, os animais também falavam: minhas senhoras, sabem me dizer quando um dia eu voltarei para a sala especial? E aí teve um dos camundongos que riu: vir para levar você para a sala especial? Mas aí o outro camundongo, cheio de compaixão, cutucou aquela outra camundongo que havia falado e falou com a árvore: querida árvore, você teve uma vida boa, não teve? Tive. E aí a árvore teria que concordar: sei que você sentia ter nascido para essa vida, tanto que não desejava que ela mudasse. Mas todas as coisas, árvore querida, mesmo as coisas boas, têm o seu fim. E essa época precisa terminar? Perguntou o Pinheiro. Sim, respondeu o camundongo. Essa época já terminou, mas agora começa um tempo diferente. Uma nova vida, um tipo de vida diferente, sempre se segue à antiga. Você vai ver. Então, olha aí a fé, já falando de novo na nossa história. É esse sentimento de que sempre a nossa vida se renova, de que sempre, após um momento de tristeza, após um momento de sofrimento, após um momento de tormenta, uma nova vida virá, novas coisas acontecerão. Então, a fé é esse sentimento de olhar para o futuro, porque o Pinheiro olhava para o seu passado e via as alegrias que havia vivido, mas o camundongo despertou nele esse olhar para o futuro, de que uma nova vida viria. E aí, nesta noite, eles conversaram, os camundongos cantaram para ele as músicas que conheciam, até que, pela manhã, começaram a ouvir os passos pesados das botas do pai, que estava subindo a escada. E aí o pai pegou o Pinheiro, arrastou-o novamente pelas escadas descendo e levou até o quintal. Lá no quintal, ele foi colocado sobre um velho tronco, um tronco muito grosso, e lá, posicionado sobre esse velho tronco, o Pinheiro sentiu novamente o golpe do machado. No primeiro, ele já estava um pouco desestruturado, e no segundo, ele já estava inconsciente.
E aí, muito tempo depois, contava o tio a Clarissa, muito tempo depois, aquele pinheiro acordou novamente no canto da sala especial. Mas havia uma coisa diferente. Não havia mais aquela copa, aquelas folhas que tinham nos seus galhos. Seus braços, antes colocados numa certa posição, não estavam mais naquela posição. E ele estava totalmente em pedaços. E aí, quando ele olhou, ele viu o casal de velhinhos que havia o acolhido naquele momento que ele tinha chegado naquela casa. Aqueles que lhe deram água para que a sua dor fosse aplacada. E eles estavam ali, abraçados, bem juntinhos do fogo. E o pinheiro sorriu com o amor que via entre os dois. Então, começava a vida nova do pinheiro. E ele começou a perceber que o seu destino, que a sua missão no mundo era aquecer as pessoas, era ser essa chama que iria unir aquelas pessoas, que iria trazer o amor. Então quer dizer que ele precisou passar por tudo isso, por todas as situações da sua vida. Primeiro, no momento que ele achava que as situações boas iriam perdurar para sempre, ele sofre os golpes da vida. E ele sofre depois os outros golpes da vida, mas foi a partir disso que lá, quando ele estava junto à lareira, que ele começou a descobrir qual era a sua missão no mundo, que era a descoberta da missão de aquecer as pessoas. E aí, descobrindo essa missão, foi que o pinheiro, quando era jogado no fogo, ele começou a arder com cada vez mais força, com cada vez mais vida, porque ele conseguiu descobrir qual era a sua missão aqui na terra. E noite após noite, ele permitia essa entrega. Ele se permitia ser jogado ao fogo para aquecer aquela casa. E aí chegou um momento em que restaram só as cinzas. E aí ele, que virou cinzas, pensou com ele mesmo: agora não tenho mais para onde ir. Agora minha vida se acabou, minha missão já foi cumprida. Mas aí, no inverno, após terem sobrado as cinzas, aquele casal de velhinhos que havia acompanhado esse pinheiro em toda a sua trajetória, pegou essas cinzas, pegou um grande saco velho e juntou cuidadosamente e colocou dentro desse saco. E essas cinzas foram guardadas, até que foi chegando a primavera. E quando chegou a primavera, essas cinzas foram colocadas ao redor das árvores, nas plantas. E aí o pinheiro, que estava em cinzas, foi percebendo a vida que estava crescendo ali naquela terra. E ele exclama consigo mesmo: eu não sabia que podia virar um monte de cinzas e ainda assim voltar a produzir vida nova. Então, ele sofreu os golpes do machado, ele foi jogado na escuridão, ele sofreu o calor, com o calor do fogo, e mesmo assim, ele estava sendo útil, ele poderia produzir vida nova. Então, mais uma vez, é a fé, é essa força de vida que nos mostra que a todo momento, em todas as situações que nós somos colocados na nossa vida, nós podemos servir a Deus, nós podemos estar nessa ligação, porque fé também é ligação. E aí ele vai fazer uma retrospectiva da sua vida, ele olha para todo esse passado, e ele fala consigo mesmo: que sorte enorme coube à minha vida. Cresci no isolamento da floresta, vivenciei as alegrias da festa do Natal, das luzes, das velas, dos presentes, da alegria das crianças. Na época da minha solidão, na época da minha carência, tive a amizade de estranhos, como se fôssemos só uma família. E mesmo quando estava sendo dilacerado pelo fogo, descobri que podia emitir intensa luz e calor do meu próprio coração. Que sorte! Como fui afortunado! Suspirou o pinheiro, de tudo que cresce, cai e cresce novamente, é só o amor pela vida nova, e apenas ele que dura para sempre. Agora estou em toda parte. Está vendo como eu vou longe? Então o pinheiro começou a perceber que tudo isso foi para ele descobrir a sua missão. Que tudo isso
foi para ele descobrir o que a gente tinha visto lá no conceito que um espírito protetor diz no Evangelho segundo o Espiritismo, da descoberta das suas potencialidades. E de a fé ser aquele sentimento em que nós temos a certeza dos nossos destinos futuros. Então o Pinheiro sabia que algo no futuro era reservado para ele. E aí ele se permitiu o sofrimento e ele também se permitiu as alegrias para ele chegar a esse futuro. E aqui vai se encerrando a história desse pequeno Pinheiro, que após golpes, após as alegrias, após as mudanças, após o fogo, percebeu que o melhor para ele foi ter se aberto aos caminhos da vida, aos caminhos de Deus, porque foi através da fé, através daquilo que não pode morrer nunca dentro de nós, que ele descobriu que poderia chegar muito longe. E ali ele estava nutrindo as árvores, as plantas, as coisas que crescem, que iriam nutrir outras, e assim sucessivamente. Então, a história desse pinheiro, essa fábula, ela nos traz a lição para as nossas próprias vidas. Porque é nas nossas vidas em que nós vivenciamos as alegrias, os contentamentos, as boas emoções, os nossos momentos com as pessoas que nós amamos, mas é também na nossa vida que nós vivenciamos as tristezas, os descontentamentos, o sofrimento, que nós vivemos e nós sofremos as mudanças de caminho quando Deus está reajustando ali o nosso caminho. Mas tudo isso é para que a gente chegue mais longe, para que a gente vá além, para que a gente produza bons frutos. Então, esse pinheiro, como já havíamos falado, através do sofrimento, ele descobriu as faculdades que estavam dentro dele. Ele teve a humildade, como a gente tinha visto, que para chegar na fé, a humildade precisava estar presente. Ele teve a humildade, ele teve a resignação, ele teve a mansuetude, mas ele teve principalmente a fé. Ele nunca deixou que essa fé que estava dentro dele morresse. E isso é o símbolo da terra que regenera após o fogo. Porque muitas vezes nós somos a terra que foi queimada pelas nossas dificuldades da vida. Nós somos o pinheiro que estava ali na floresta e recebeu o golpe do machado. E aí, para nós conseguirmos vencer essas dificuldades, para que esse fogo seja algo positivo em nossas vidas, é que nós precisamos desenvolver a fé. A fé de saber que depois do fogo, que depois da queimada, as sementes de vida nova virão. E é através desse fogo que Deus nos coloca no nosso caminho. Então, a vida é todo momento esse movimento de repetição, de renovação. E a gente vê que mesmo depois que a vida é ferida, que a vida é ridicularizada, que a vida é ignorada, ela sempre surge com mais força. Ela sempre ressurge com mais força. Porque a fé é esse movimento universal de ressurgir com mais força, com mais ânimo, com mais garra, de crescer, de despertar essas forças interiores. Então, no final desse livro, a autora vai nos dizer: estou certa de que, enquanto estivermos aos cuidados dessa força de fé, aquilo que pareceu morto não estará morto. Aquilo que pareceu perdido não estará perdido. Aquilo que alguns alegaram ser impossível tornou-se nitidamente possível. E a terra que está sem cultivo, a terra que foi queimada, está apenas descansando, à espera de que a semente venturosa chegue com o vento, com todas as bênçãos de Deus, e ela chegará. Então, precisamos fazer esse movimento na nossa vida. Olhar para o que já passou, para todas as dificuldades que já vivenciamos, para tudo de bom que já vivemos nessa terra, e vislumbrar e olhar para o futuro, que está nas mãos de Deus, mas também está nas nossas mãos. Porque a fé era essa condição imprescindível que Jesus dizia em todos os seus movimentos de cura: tua fé te salvou, a tua fé te curou. E aí nós lembramos do cego Bartimeu, que estava ali à beira da estrada,
esperando Jesus passar, e aí ele reúne com essa fé toda a sua força de vida que havia dentro dele, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi o único que gritou. Foi o único que teve fé, porque ele queria construir em sua vida um novo futuro. Ele queria olhar para frente. Ele queria dar os seus próprios passos, porque ele não conseguia, porque era cego e ficava ali à beira da estrada, esperando as esmolas das pessoas. Então é esse movimento que nós precisamos dar em nossa vida, porque nós somos responsáveis por ela. E aí é a fé que vai nos levar para frente, que vai nos fazer caminhar, e a certeza de que nós estamos amparados, de que nós estamos resguardados por esse Criador, por esse Deus que é justo, que é misericordioso, que é bom e que nos dá a oportunidade de voltar ao nosso planeta Terra e de passar pelas nossas provas, de sofrer as nossas expiações, mas que tudo isso tem um propósito, e é o único propósito de chegar à perfeição, o único propósito de fazer com que nós cresçamos interiormente. E isso não é uma proposta em que nós devemos sempre estar buscando sofrer, porque nossa vida não é só sofrimento, mas é a gente começar a perceber que sofrer faz parte, de que sofrer é o fogo que queima o nosso terreno, mas que a gente precisa desse fogo para que a nova vida ressurja, para que o novo caminho ele seja estruturado. E aí trazemos, envolvidos nessa vibração desse novo ano que se inicia, dessa revisão do nosso passado, desse olhar para o novo futuro, desse desejo que nós devemos ter de construir a nossa vida junto a Deus, de querer dar um novo rumo, um novo caminho, de estar aberto a tudo de bom que acontece conosco, porque nós somos também merecedores da felicidade, mas quando chegar o sofrimento, que nós olhemos e percebamos o quanto Deus nos foi generoso de nos proporcionar situações belíssimas na nossa vida, e que aquele sofrimento não é nada mais do que uma oportunidade que estamos tendo de fazer ressurgir a nossa vida. E para finalizar, trazemos um desejo de um ano novo, escrito pelas mãos de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Evangelho, e que é um poema que se intitula Carta de Ano Bom. E ele vai dizer: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de um novo dia. Considera, meu amigo, neste pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste, sem saber aproveitá-lo. Se o ano que passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Sê, na oficina do mundo, o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não espere recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside nesse mundo. Não olhe faltas alheias, não julgues o teu irmão, vive apenas o trabalho da tua renovação. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres, sem censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho e que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Que Deus esteja conosco hoje e sempre.